Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e este é seu canal de notícias, milagre e de Deus na sua família. Deixe-me abrir o coração para você. Eu sou deficiente visual, eu não enxergo nada, mas surgiu um óculos que ele me ajuda a ler a Bíblia e que ele também me ajuda a preparar os sermãos. Tem mais informação sobre uma campanha que nós estamos fazendo para comprar esse óculos, lá no primeiro comentário fixado. Vai lá, de repente Deus te toca e você também nos abençoa. Não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, seja membro do nosso canal e vamos para o vídeo, porque hoje Deus já está falando com você. Mistérios dos Céus, episódio 9. O que eram as luzes misteriosas vistas no Brasil? Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Mistérios dos Céus, segredos que desafiam a humanidade. Hoje vamos falar sobre um dos acontecimentos mais recentes e comentados dos últimos tempos. Diferentemente dos episódios anteriores, que abordaram casos históricos ocorridos há décadas ou até séculos atrás, desta vez vamos analisar uma manifestação que aconteceu diante de nossos olhos, em plena era da internet, dos celulares e das redes sociais. Milhares de brasileiros foram descobertos por relatos de luzes misteriosas observadas em diferentes regiões do país. Os vídeos passaram a circular rapidamente. Pessoas saíram de suas casas para observar o céu. Comentários se espalharam pelas redes sociais. Em poucos dias, o assunto dominava conversas, grupos de mensagens e programas de televisão. O que se tornou esse caso tão intrigante foi justamente a quantidade de testemunhas. Não se tratava de um único vídeo isolado ou de uma única pessoa relatando algo estranho. Foram registros feitos em diferentes cidades por pessoas que sequer se conheciam. Algumas luzes descreviam extremamente estendidas cruzando o céu. Outros afirmaram que os objetos devem mudar de direção. Houve quem acreditasse estar diante de uma aparência astronômica rara. Outros falaram em meteoros, algumas levantaram hipóteses muito mais misteriosas. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? O que aquelas pessoas viram? Existe uma explicação definitiva? Ou estamos diante de mais um dos grandes mistérios dos céus? Como sempre fazemos nesta série, analisaremos os fatos com equilíbrio, responsabilidade e à luz da palavra de Deus. Afinal, o cristão não deve viver dominado pelo medo nem pela especulação. Devemos observar, investigar e refletir, mas sempre confiando no Senhor acima de todas as coisas. Antes de continuarmos, já deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que gosta de mistérios e investigações. E eu já quero fazer uma pergunta. Você viu ou conhece alguém que viu aquelas luzes misteriosas no céu do Brasil? Se sim, escreva sua cidade e seu estado nos comentários. Sua participação pode ajudar outras pessoas que acompanham essas características. Agora, prepare-se porque vamos revisitar uma das histórias mais comentadas dos céus brasileiros nos últimos tempos. Tudo começou de forma aparentemente comum. Era mais uma noite como tantas outras. As famílias estavam em suas casas, pessoas voltavam ao trabalho. Outras descansaram após um dia cansativo. Nada indicava que milhares de brasileiros passariam os próximos minutos olhando para cima, tentando entender algo que cruzava os céus do país. Os primeiros relatos surgiram em diferentes regiões. Algumas pessoas afirmaram ter visto uma intensa luz brilhante atravessando o horizonte. Outros relatavam vários pontos luminosos surgindo ao mesmo tempo. Em poucos minutos, os celulares foram sacados dos bolsos. Câmeras conseguiram a gravar. Os vídeos passaram a ser compartilhados em grupos de mensagens e redes sociais.
O mais impressionante era a velocidade com que os relatos aumentavam. Enquanto uma pessoa publicava um vídeo em uma cidade, outra mostrava imagens semelhantes em uma região completamente diferente. Alguns observadores descreviam uma espécie de rastro luminoso. Outros afirmavam que as luzes iluminavam-se em vários pontos menores. Quanto mais vídeos surgiam, mais o mistério aumentava. Uma curiosidade tomou conta das pessoas. Muitos correram para quintais, varandas e ruas. Havia quem tentasse identificar as evidências usando aplicativos astronômicos, outros ligavam para amigos e familiares questionados se também estavam vendo aquilo. Em pouco tempo, milhares de brasileiros estavam fazendo exatamente a mesma pergunta: o que está acontecendo no céu? Imagine por um momento estar em sua casa e de repente perceber vizinhos apontados para cima, carros parando na rua e ofertas de pessoas observando o mesmo ponto luminoso. Qual seria sua ocorrência? Você pegaria imediatamente o celular para filmar? Ficaria assustado? Ou tentaria encontrar uma explicação lógica para aquilo? Escreva sua resposta nos comentários. Conforme a noite avançava, a quantidade de vídeos aumentava rapidamente. Alguns registros mostraram luzes intensas atravessando o céu. Outros captaram rastros que permaneceram visíveis por alguns segundos. Em determinados vídeos, era possível ouvir pessoas demonstrando surpresa, curiosidade e até preocupação diante daquilo que observavam. As redes sociais foram inundadas por imagens e relatos. Pessoas de diferentes estados compararam o que tinham visto. Muitos afirmaram que as características eram semelhantes. Outros destacaram diferenças em relação aos registros feitos em suas regiões. Especialistas passaram a ser procurados por jornalistas e emissoras de televisão. O público queria respostas. As primeiras hipóteses surgiram a surgir. Alguns especialistas sugeriram que as luzes poderiam estar relacionadas à entrada de objetos na atmosfera terrestre. Outros apontaram a possibilidade de fragmentos espaciais produzidos nos rastros coletados. Também foram apresentadas explicações sobre meteoros, fenômenos atmosféricos e eventos astronômicos raros. Porém, como acontece praticamente em todos os grandes mistérios dos céus, as dúvidas continuam. Por que tantas pessoas observaram as características ao mesmo tempo? Como explicar algumas características relacionadas pelas testemunhas? Havia uma única explicação para todos os vídeos ou diferentes características estavam sendo confundidas como se fossem um só acontecimento? Enquanto especialistas analisavam imagens e dados, o público continuava debatendo o assunto. E quanto mais as pessoas falavam sobre o caso, mais interesse ele despertava. Afinal, existe algo fascinante quando milhares de pessoas testemunharam simultaneamente um acontecimento incomum nos céus. Agora eu quero ouvir sua opinião. Quando milhares de testemunhas relatam ter visto algo estranho ao mesmo tempo, você acredita que isso torna o caso mais convincente? Ou acha que a emoção do momento pode influenciar a forma como as pessoas interpretam aquilo que viram? Escreva sua resposta nos comentários. Conforme os vídeos continuavam se espalhando pela internet, especialistas começaram a analisar cuidadosamente as imagens registradas em diferentes regiões do Brasil. Astrônomos, meteorologistas, pesquisadores espaciais e profissionais da área de observação do céu passaram a estudar os horários, trajetórias e características do fenômeno. O objetivo era responder à pergunta que milhões de brasileiros estavam fazendo: o que realmente cruzou os céus naquela noite? As primeiras análises apontavam para a possibilidade de objetos entrando na atmosfera terrestre em alta velocidade. Alguns especialistas explicavam
que quando determinados materiais atravessam a atmosfera, o atrito gera intenso brilho, produzindo efeitos luminosos impressionantes. Dependendo da velocidade, do tamanho e da composição do objeto, podem surgir rastros brilhantes visíveis a centenas de quilômetros de distância. Outros estudiosos destacaram que fenômenos semelhantes já haviam ocorrido em diferentes países. Em vários lugares do mundo, pessoas registraram objetos luminosos cruzando o céu e produzindo grande repercussão. Em alguns casos, descobriu-se posteriormente que se tratava de meteoros. Em outros, fragmentos de equipamentos espaciais retornando à Terra. Porém, mesmo com essas explicações, algumas dúvidas continuavam sendo levantadas por quem observou o fenômeno. Muitas testemunhas afirmavam que as luzes apresentavam comportamentos incomuns. Algumas pessoas tinham a impressão de que os objetos mudavam de direção. Outras relatavam diferenças entre aquilo que viram pessoalmente e o que aparecia nos vídeos. Como acontece frequentemente em eventos observados à distância, fatores como perspectiva, localização e condições atmosféricas podem influenciar a percepção das pessoas. Ainda assim, o fenômeno continuava despertando enorme curiosidade. Talvez o aspecto mais interessante tenha sido a reação coletiva. Em uma época marcada por divisões e diferenças de opinião, milhares de pessoas pararam por alguns instantes para olhar para o mesmo céu e fazer a mesma pergunta. Independentemente da explicação final, aquele acontecimento mostrou como os céus ainda possuem a capacidade de surpreender a humanidade. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que todos os fenômenos observados nos céus podem ser explicados pela ciência? Ou acha que ainda existem acontecimentos que permanecem além do nosso entendimento atual? Escreva sua opinião nos comentários. Ao longo da história, os céus sempre despertaram fascínio. Reis observaram estrelas, navegadores utilizaram constelações para orientar suas viagens. Cientistas dedicaram suas vidas ao estudo do universo. E a própria Bíblia registra diversas passagens em que os céus chamaram a atenção das pessoas para algo importante. No entanto, existe uma diferença fundamental entre curiosidade e temor. A palavra de Deus nos ensina que não devemos viver assustados por causa de fenômenos observados nos céus. Também não devemos transformar cada acontecimento incomum em motivo para pânico. Pelo contrário, as Escrituras nos lembram constantemente de que Deus continua no controle de toda a criação. Quando Isaías escreveu: "Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas", ele estava apontando para uma verdade poderosa. O universo não existe por acaso. As estrelas, os planetas, as galáxias e todos os fenômenos da criação testemunham a grandeza do Criador. Quanto mais aprendemos sobre o cosmos, mais percebemos a dimensão do poder de Deus. Isso não significa que devemos ignorar os mistérios. Pelo contrário, podemos estudar, investigar e aprender. Podemos observar fenômenos naturais com interesse e admiração. Mas devemos fazer isso lembrando que nossa confiança não está em teorias, especulações ou explicações humanas. Nossa confiança está naquele que criou os céus e a terra. Talvez as luzes observadas no Brasil tenham uma explicação totalmente natural. Talvez alguns detalhes continuem sendo discutidos por muito tempo, mas existe algo que permanece certo. Deus continua reinando sobre toda a criação. Nenhuma estrela surge sem seu conhecimento. Nenhum fenômeno acontece fora do seu controle. Nenhuma luz cruza os céus sem que o Senhor saiba. E eu quero deixar mais uma pergunta para você. Quando observa a imensidão do universo, isso fortalece sua fé em Deus ou aumenta ainda mais sua curiosidade sobre os mistérios da criação? Escreva sua resposta nos comentários.
chegamos ao final do 9º episódio da série Mistérios dos Céus, segredos que desafiam a humanidade. Hoje revisitamos um dos acontecimentos mais comentados dos últimos tempos no Brasil. Milhares de pessoas observaram luzes misteriosas cruzando os céus. Vídeos viralizaram. Especialistas apresentaram explicações. E, como acontece com muitos fenômenos fascinantes, algumas perguntas continuaram despertando curiosidade. Ao longo desta série, temos aprendido que os mistérios dos céus não servem apenas para alimentar especulações. Eles também nos lembram da grandeza da criação e da limitação do conhecimento humano. Cada novo fenômeno observado nos céus nos convida a refletir sobre o universo e sobre aquele que o criou. Se este episódio foi interessante para você, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de responder à pergunta principal de hoje. O que você acredita que aquelas luzes realmente eram? Escreva sua opinião nos comentários. E prepare-se porque, no próximo e último episódio da primeira temporada de Mistérios dos Céus, vamos reunir os maiores mistérios abordados nesta série e refletir sobre a grande pergunta que acompanha a humanidade há séculos. Por que os céus continuam despertando tanta curiosidade e fascínio? Até o próximo episódio de Mistérios dos Céus. Que Deus abençoe você e sua família. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e este é seu canal de fé, esperança e milagre. Não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, venha fazer parte do grupo de membros e também lá você encontra aconselhamento pastoral, tem também campanhas e oração todos os dias e uma equipe preparada para te atender. Estamos com a campanha 30 dias para o seu milagre, histórias que mudam a vida. Está na hora da sua ser mudada. Fique na paz. Até o próximo episódio.